Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 13 de novembro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro da Sabedoria, capítulo 1, versículos 1 ao 7. Amai a justiça, vós que governais a terra, tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta ao que nele confia, pois os pensamentos perversos afastam de Deus e seu poder posto à prova confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo que a ensina foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha de seus pensamentos, investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua, porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que diz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, mais uma semana de bênçãos para cada um de nós, mais uma semana que temos a oportunidade de estar juntos, meditando a palavra de Deus. E como nós meditamos ontem sobre o Evangelho das virgens prudentes e das virgens imprudentes, cada dia que nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos deixando óleo de reserva para a lâmpada da nossa fé. E quando nós colocamos essa palavra em prática, nós estamos ainda mais deixando óleo de reserva, mantendo a chama da fé acesa, para que assim nada, ninguém e nenhuma situação possa fazer com que a nossa lâmpada se apague. Essa palavra de hoje é para falar sobre a sabedoria. E o Papa Francisco, no dia 14 de abril de 2014, ele falando sobre a sabedoria, ele disse assim: a sabedoria é uma graça que nos permite ver as coisas com os olhos de Deus e sentir como Deus e a falar com as suas palavras. Nós temos dentro de nós, no nosso coração, o Espírito Santo. Podemos escutá-lo. Se nós escutamos o Espírito Santo, ele nos ensina essa via da sabedoria. Presenteia-nos com a sabedoria, que é ver com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos dele, amar com o coração do Senhor, julgar as coisas com juízo divino. Esta é a sabedoria que nos dá o Espírito Santo, e todos nós podemos tê-la. Olha que maravilha essa palavra do Papa Francisco. A sabedoria é essa graça de Deus, e que pela ação do Espírito Santo nos faz ver com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos dele, amar com o coração dele e julgar as coisas com o juízo divino. O quanto nós precisamos de pedir ao Senhor o dom da sabedoria. E a primeira leitura que nós estamos meditando vai nos dar caminhos para nós recebermos esse dom de Deus. Primeiro, nós devemos ter bons sentimentos para com o Senhor e procurá-lo com simplicidade de coração. Ter bons sentimentos para com o Senhor é voltar o nosso coração para Ele, é ver o Senhor como Ele é, sendo o Deus da nossa vida,
Mas Ele sendo Deus, nós devemos procurá-lo com simplicidade de coração. A sabedoria de Deus nos ensina a procurá-lo com simplicidade de coração, com humildade, reconhecendo quem Ele é e reconhecendo quem nós somos. Nós não encontraremos o Senhor se nós procurarmos com orgulho, com vaidade, com outras intenções que não sejam as intenções verdadeiras daquilo que Deus quer para cada um de nós. Olha o que a palavra vai nos dizer. O Senhor se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Olha que maravilha, o Senhor se deixa encontrar por aqueles que não exigem provas. E quantas vezes nós vimos nos evangelhos os fariseus, os mestres da lei, pessoas pedindo provas, se é o Senhor mesmo, se o Senhor é Deus, se é o Filho de Deus, faz um milagre, faz isso, faz aquilo. E em muitas situações, nós também agimos assim, querendo provas. Se o Senhor é Deus mesmo, me mostra. E o Senhor se deixa encontrar por aqueles que o procuram com simplicidade, por aqueles que não exigem provas. Ele se manifesta aos que nele confiam. Então, irmãos e irmãs, a sabedoria nos dá essa graça de nós encontrarmos o Senhor pela simplicidade e pelo amor que Ele mesmo instaurou no nosso coração. Nós não precisamos e não devemos exigir provas da existência de Deus. Nós não precisamos desafiar o Senhor, porque Ele é Deus em qualquer situação. E Ele se deixa encontrar por aqueles que vão à sua procura, com o coração aberto, querendo encontrá-lo sem outros motivos, sem segundas ou terceiras intenções. E como o catecismo nos ensina, nós somos chamados a louvá-lo, a adorá-lo, a amá-lo pelo que Ele é. O coração do Senhor se alegra quando nós, com simplicidade, o procuramos. E quando Ele vê que a intenção do nosso coração é uma intenção pura, sem outros interesses, mas com o único propósito de encontrá-lo porque nós o amamos e porque só Ele pode preencher o vazio do nosso coração. Os pensamentos perversos, eles afastam a pessoa de Deus. Os pensamentos perversos, nós devemos repreendê-los todos os dias, porque nós não temos que cobrar nada de Deus. Nós não temos que exigir nada do Senhor, porque tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele faz e ainda vai fazer, não é por cobrança, mas é por amor. É simplesmente um gesto de amor do Senhor por cada um de nós. A sabedoria, ela não entra na alma que trama o mal. A sabedoria do Senhor, ela procura os corações que estão abertos para Ele. Os corações que querem ter o Senhor para a glória do seu nome e para abençoar a vida das outras pessoas. E a palavra vai dizer, o Espírito Santo que ensina sobre a sabedoria, ele foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos. A sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo aqueles que blasfemam. Meu irmão e minha irmã, hoje nós somos chamados a pedir com humildade ao Senhor, pela graça do Espírito Santo. A sabedoria é dom do Espírito Santo. E nós devemos pedir ao Espírito que nos dê a sabedoria. Mas não a sabedoria humana. A sabedoria que vem do Senhor. Não a sabedoria que faz o homem ficar orgulhoso, que faz o homem se achar melhor do que o outro.
mas a verdadeira sabedoria que nos faz colocar a serviço do outro. A verdadeira sabedoria que é adquirida pela humildade, pela simplicidade, por aquilo que nós buscamos com o coração contrito, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a grandeza do Senhor e reconhecendo a imensidão do seu amor por cada um de nós. O Papa Francisco deixou bem claro que é o Espírito Santo que nos presenteia com a sabedoria. E quando nós recebemos a sabedoria do Senhor, nós passamos a ver com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos dele, amar com o seu coração e julgar as coisas com juízo divino. Nós precisamos tanto dessa sabedoria, meus irmãos e minhas irmãs, para que possamos agir segundo a vontade do Senhor. Porque quando nós passamos a ver com os olhos do Senhor, nós vamos ver o coração, nós vamos ver aquilo que está dentro da pessoa e não somente o seu exterior. Quando nós passamos a ouvir com os ouvidos do Senhor, nós não vamos ter pressa, nós vamos ter tempo para as pessoas, tempo para escutar aquilo que o outro quer nos falar. E através dessa escuta, o Espírito Santo, ele vai nos dando a graça de amar com o coração do Senhor. Esse coração que foi transpassado, esse coração que foi chagado por amor, esse coração que bate, que pulsa por cada um de nós. Quando nós amamos com o coração do Senhor, nós amamos de verdade, nós não amamos por interesse, nós não amamos querendo nada em troca. E essa é a graça desse dom da sabedoria. Amar com o coração do Senhor e julgar as coisas com juízo divino. Nós precisamos muito de aprender com o Espírito Santo pelo dom da sabedoria a julgar as coisas que estão acontecendo com juízo divino, de acordo com a vontade do Senhor, para que assim nós não andemos segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, segundo o nosso achismo, mas quando nós, cheios da sabedoria de Deus, nós agimos, o Espírito Santo de Deus, ele nos guia. O Espírito Santo de Deus, ele nos orienta. E nós precisamos tanto desse dom da sabedoria. Na nossa casa, na comunidade, no trabalho, no nosso dia a dia, nas decisões que nós precisamos tomar, em decisões que precisamos ajudar o outro a tomar, nos caminhos que nós temos que escolher. E quando nós agimos assim, nós passamos a entender o nosso semelhante. A sabedoria de Deus nos ajuda a entender o nosso próximo. Jesus, quando veio aqui na terra e se fez homem, ele nos entendeu mais ainda, porque ele sentiu aquilo que nós sentimos. E Jesus, quando ele olhava para alguém que estava sofrendo, é assim que ele fazia, usando da sabedoria, usando da misericórdia, ele se colocava no nosso lugar. Quantas e quantas vezes Jesus se colocou no lugar daquele que sofria, quando aquela viúva estava para enterrar o seu único filho. Jesus sente a dor daquela mãe e Jesus traz de volta aquele filho. Quando aquela pecadora estava para ser apedrejada, Jesus se coloca no lugar dela, sente a dor da rejeição, do desprezo, da condenação. E Jesus então, cheio de misericórdia, ele dá uma nova oportunidade para aquela mulher. Aqueles que queriam apedrejá-la estavam agindo por sentimentos humanos e vingativos. Mas Jesus, ele era guiado pela sabedoria que vem dos céus. E antes de nós rezarmos, quando nós
falamos da sabedoria, não tem como nós falarmos da sabedoria sem falar de Salomão, o homem mais sábio da terra. Salomão ainda era praticamente uma criança, seu pai Davi tinha morrido, e ele então seria o novo rei de Israel. E o Senhor então aparece em sonhos e fala com ele: Salomão, pede-me o que você quiser e eu vou te dar. Salomão podia pedir o que ele quisesse que o Senhor ia dar. Mas Salomão fala com o Senhor, dizendo para ele que ele poderia pedir tudo, mas se ele não tivesse sabedoria, nada ia ter sentido. E ele não conseguiria governar aquele povo tão numeroso, porque ele ainda era uma criança. E Salomão então pede ao Senhor sabedoria. Deus se agrada tanto do pedido de Salomão, que dá para ele sabedoria e dá para ele também aquilo que ele não pediu. E a primeira prova da sabedoria de Salomão é a história de duas mães que estavam dormindo com seus filhos, e um dos filhos é sufocado e morre. E aquela que vê o seu filho morto troca com a outra. E quando as duas acordam, uma começa a acusar a outra, e elas vão então diante de Salomão. E aí Salomão, cheio da sabedoria de Deus, pede a espada e manda que o soldado pudesse cortar aquela criança ao meio e dar um pedaço para cada uma. E quando aquele soldado levanta a espada, a mãe verdadeira diz: não, não mate, pode deixar o filho com ela. E aí, cheio de sabedoria, Salomão vê que a mãe verdadeira era aquela que preferiu ver o seu filho com outra mãe do que ver o seu filho morto. Esse foi o primeiro sinal da grande sabedoria de Salomão. Essa sabedoria, irmãos e irmãs, que nós devemos pedir ao Senhor, para que assim a nossa vida seja conduzida não por sentimentos humanos, não por ações e vontade da nossa carne, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, diante dessa palavra tão maravilhosa, eu quero entregar a minha vida, a vida de cada irmão, de cada irmã. Sim, Senhor, que nós possamos cada dia mais nos esvaziar de nós mesmos e procurar o Senhor com um coração humilde. Nós não podemos procurá-lo, Senhor, somente quando nós estamos passando alguma dificuldade, quando nós temos algum problema. Mas nós devemos procurá-lo porque o Senhor é o nosso Deus, porque nós te amamos e porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, Senhor, dai-nos pelo poder do Espírito Santo o dom da sabedoria. Essa sabedoria que o mundo não conhece, mas que aqueles que te buscam, aqueles que te invocam, devem pedir pela ação do Espírito Santo. Então vem, Espírito Santo, mais uma vez, sopra sobre cada um de nós, sobre os pais, sobre os filhos, sobre todos, esse dom tão especial, para que possamos, como disse o Papa Francisco, ver com os olhos do Senhor, ouvir com os ouvidos do Senhor, amar com o coração do Senhor e julgar as coisas com o juízo divino. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.